Olá, aqui é a Prof. Fran e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as chamadas leituras obrigatórias para todo estudante de direito. Livros obrigatórios. Eles existem? Muito bem, meu jovem. Se tu está no início da faculdade de Direito, é provável que tu ainda tenha algumas visões, algumas perspectivas sobre como vai ser a faculdade, sobre o que tu tem que fazer, sobre como te preparar. Se tu está no meio, no fim, talvez tu ainda tenha algumas dúvidas, mas é bem provável que tu já esteja inserido e já entendeu como que a coisa funciona mais ou menos. E aí, gente, o ponto que a gente vai tratar hoje, normalmente pega os calouros, porque a gente chega na faculdade de Direito com a impressão, com o entendimento de que nós temos que ter lido muitas coisas para chegar preparados, ou então que a gente vai ter que ler alguns livros obrigatoriamente. Então, tenho certeza que tu já ouviu falar da lista dos clássicos do direito, as leituras obrigatórias, e é muito comum que os alunos me perguntem, prof, quais são os livros que eu tenho que ler? Quais são os livros obrigatórios para formar o meu conhecimento jurídico? E a gente chega com essa visão na faculdade muitas vezes porque a gente pensa que quem faz direito é uma pessoa culta, uma pessoa que entende um pouco de tudo, né? Pelo menos tem conhecimento em diversas áreas, né? Em diversos temas, entende de filosofia, entende de ciência política, entende aí, né, de várias questões que vão além do direito puro. E é certo isso, o ideal é que a gente tenha esse conhecimento, mas a gente tem muito isso atrelado a uma ideia do que a gente aspira, do que a gente acha que é o ideal, que nem sempre corresponde à verdade. O ideal é que a gente seja o mais culto possível. O ideal é que a gente tenha o máximo de leituras possíveis. Só que, gente, quando a gente chega com essa ideia, a verdade é que a gente nunca vai ler livros suficientes a ponto de nos sentirmos prontos e preparados e cultos. Pelo contrário, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que a gente não sabe. Então, questione pessoas que têm, assim, aquele entendimento sem questionamentos, inabalável, sei tudo, eu não preciso mais. Não existe. Se uma pessoa é assim, na verdade, ela se fechou, ela leu um pouco, ela entendeu algumas coisas e não seguiu adiante. Parou ali. E aí, também tem uma coisa que faz a gente pensar nesse tipo de situação, de termos livros obrigatórios, porque é muito comum que professores da faculdade de Direito fiquem fazendo alguns comentários, meio que para valorizar o passe, sabe? Dizendo que tal e tal autor todo mundo deveria ler. Ninguém aprende direito se não ler tal fulano. Não tem como entender direito civil se não ler Pontes de Miranda. Eu tive muitos professores assim, mesmo. Professores que colocavam basicamente um objetivo muito assim difícil de ser atingido, principalmente no início da faculdade, porque eles basicamente nos recomendavam ler enciclopédias de direito. E assim, uma enciclopédia escrita na década de 40, né, na década de 50, tem uma dificuldade intrínseca de compreensão para a gente. A gente lê e é difícil. É difícil para quem já está no direito. Imagina para quem está no início da faculdade. Então, meu querido, se tu tem professores que falam isso, já fica de boas, fica tranquilo, porque é provável que aquele professor acredite que aquele autor é muito bom, mas é um autor que ele escolheu de acordo com a opinião dele, de acordo com o entendimento dele, que provavelmente serve muito para a área em que ele atua. Então, o professor de sociologia vai falar dos autores famosos de sociologia. O professor de teoria do direito vai falar dos professores famosos de teoria do direito. E se tu começa a entrar nessa noia de que todos eles são obrigatórios para tua formação jurídica, tu fica meio maluco. Até porque, normalmente, no início da faculdade, a gente está lidando com muita coisa nova. E eu não quero dizer que tu tem que ignorar o que os teus professores estão falando, mas apenas vá com calma. Então, o professor de teoria do direito vai falar de Hans Kelsen, a teoria pura do direito. E eu, quando vi pela primeira vez isso, né, lá no início da faculdade, há muito tempo atrás, eu comprei o livro, gente, do Hans Kelsen, a teoria pura do direito. Eu não sabia nada de direito. Eu não sabia nem o que era jurisprudência, não sabia a diferença de jurisprudência e jurisdição. Talvez tu ainda não saiba, calma, tu vai aprender. Mas eu não sabia nada de nada, eu já estava lá lendo livros que
estavam muito distantes do que eu poderia compreender. Talvez eu fosse um pouco mais lerda, né, para não usar a palavra burra que os demais. Pode ser, talvez esteja pensando, professora, que tu talvez fosse, né, meio. Mas, gente, eu tenho que te dizer que a maioria de nós tem as mesmas dificuldades. A não ser que tu já tenha ali um background, tu já seja um leitor assíduo de muitos textos difíceis, sabe? Tu vai ter dificuldades. Então, eu comprei a teoria do direito do Hans Kelsen, eu carregava embaixo do braço para achar bonito, que as pessoas vissem que eu estava lendo. Mas, assim, eu não entendia nada. Eu não conseguia passar de 2 páginas. Foi um sofrimento. Até hoje eu tenho aquele livro intocado. Quer dizer, usei lá naquela época, né? Li o que deu para ler, não entendi de bolhufas. E depois, só para te mostrar como as coisas vão mudando, eu tive que ler esse livro novamente, dessa vez entendendo no doutorado. E, gente, eu estava na Espanha, eu comprei a Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen em espanhol. Era uma versão muito melhor, muito mais curta, muito mais tranquila de ler. E eu li super fácil. O que eu quero te dizer com isso? Olha, quando eu estava no primeiro semestre, eu tentei ler um clássico e me dei muito mal, porque eu não estava preparada, e aquilo me deixou bem ansiosa. Mas depois, quando eu realmente já tinha o entendimento e fui ler, aquilo foi muito mais fácil. Mais uma vez, tu não vai ignorar o que os seus professores falam, tu pode anotar, mas vai com calma. Cada um vai trazer o pensador importantíssimo. Nossa, o professor lá vai falar de ciência política, tu tem que ler Rousseau, tu tem que ler Maquiavel, tem isso, tem aquilo. Aí professores de filosofia vão te mandar ler Platão, é importantíssimo para um aluno do direito. Vai com calma, não é tão essencial assim. Tu pode escolher alguns, tu pode ir lendo aos poucos, mas não cai nessa. Sabe por quê? Porque aqui está a informação mais importante deste vídeo. Não existe uma lista de livros obrigatórios. Pronto, falei. Cada área, gente, vai ter os seus autores importantes. Então, eu duvido que alguém venha e te diga que existem esses livros que são os obrigatórios para todo estudante de direito. Ponto, fechado, não existe isso. Por quê? Porque para o direito penal, a gente vai ter lá uma lista de autores importantes, que tem livros importantes, certo? Que tratam de temas importantes para o direito penal, para a construção do entendimento. Para o direito civil, a gente vai ter outros autores. Para a questão da ciência política, outros. Para a questão da filosofia do direito, outros. Teoria do direito. Tá entendendo o que eu quero te dizer? Tu não pode cair nesse conto da fada, né? Conto de fada de que nós teremos uma lista prontinha, eu vou ler, eu vou entender e nossa, tô pronto. Não. Existem livros clássicos, sim. Livros clássicos a depender da área, como eu acabei de te explicar, e livros que vão ser importantes porque retratam momentos. Então, momentos de evolução do direito, questões que foram sendo superadas, certo? A gente vai ter livros que são mais históricos do que efetivamente algo que vai hoje cair num concurso, por exemplo, embora caia muito no concurso a compreensão da evolução, mas não fica preso a essa ideia de que tu tem que ler tal, tal e tal. É claro que na tua faculdade, teu professor vai te passar diversas leituras. E muitas vezes vão ser esses tais clássicos que as pessoas falam. Tem um livro que eu sempre passava em teoria do direito para os meus alunos, porque a gente ia discutir, eu ia ajudá-los a entender, que era o caso dos exploradores de caverna, que é um livro bem interessante, que trata de conceitos fundamentais, mas que é um livro curtinho, se tu te esforçar, tu consegue entender, e em sala de aula eu destrinchava, eu explicava pontos que talvez eles não tivessem como entender. Então, esse, por exemplo, é um dos chamados clássicos, é um clássico, tu é obrigado a ler. Mas sabe de uma coisa? Na minha faculdade, eu não li. Nem eu e nem muita gente, né? Então, o professor tal considera tal livro um clássico, ele vai te mandar ler. Mas nem sempre. E tu vai sobreviver. E tu pode ser um excelente jurista sem ter lido tal livro. Sem ter lido aquele livro que o professor falou. Gente, eu tenho colegas que hoje atuam em todas as áreas do direito. Excelentes advogados, excelentes juízes, excelentes promotores, procuradores. E eles, tenho certeza, não leram muitos desses clássicos obrigatórios. Ai, prof, mas não cai no concurso? No concurso, gente, normalmente tu vai entender a ideia. O ideal é que a gente tenha tempo para ler e se aprofundar, mas, sinceramente, a gente não vai ter tempo para ler todos os melhores autores, os mais importantes autores de todos os tempos e de todas as áreas. Então, a gente tem que ter a consciência de que existem os chamados clássicos,
mas a gente vai aos poucos lendo de acordo com o que for demandado. E mais uma vez, eu passei a faculdade inteira, acho que eu li, me lembro mesmo da professora ter nos obrigado a ler um clássico que era o que é o terceiro estado do Abade, Sies, alguma coisa assim. E eu me lembro que foi difícil, mas a gente discutiu em aula e eu me lembro que foi legal, assim, mas em outras matérias, os professores seguiam dando aula, ensinando conceitos, mas eles não pediam a leitura. Então veja, existem livros que são considerados clássicos, não quer dizer que tu não vá sobreviver se tu não ler esses livros, mas eles estão aí para a gente ir se organizando e lendo dentro das nossas condições. Muitos desses livros são livros assim, bem curtinhos, tão comuns que eles são baratinhos para comprar, tem na biblioteca também a maioria dos clássicos, né? Mas cuidado, não fica nessa ideia de que tu tem que ler. Existem muitos clássicos, mas cada um vai ter um entendimento do que é clássico para si ou não. Inclusive, existem livros que não são de direito, mas que contam histórias que ajudam a gente a entender coisas, que nem os livros do Kafka, O Processo, né? Ele trata naquele livro de uma situação que é interessante para a gente entender algumas coisas, mas assim, não vai te ajudar a entender o Código Civil, sabe? O Código de Processo Civil. São livros que nos fazem muito mais refletir do que efetivamente nos trazem o conhecimento objetivo que eu vou usar hoje para ser advogado. Tá entendendo? Não deixe de lado o valor destes livros, mas entenda que são coisas diferentes. E tudo isso depende muito do teu foco. Qual a tua área? Qual área tu quer seguir? Se tu quer seguir, gosta mais da área de penal, tu vai ter ali alguns autores que são mais importantes. Se tu quer seguir uma área mais civilista, existem outros, ou constitucionalista, existem outros professores também que vão te ajudar. Agora, fica só ligado que nem sempre a gente vai cair. Então, eu quero te dar rapidamente alguns conselhos antes da gente terminar, para tu conseguir entender como que funciona essa questão de leituras obrigatórias e o que tu pode fazer, certo? Então, vamos voltar aí para eu resumir aqui alguns pontos que eu preciso que tu entenda. Primeiro, não existe uma única lista de livros de leituras obrigatórios no direito. Por quê? Porque cada área vai ter os seus autores importantes e obrigatórios e porque cada momento da tua vida tu vai perceber que existem leituras ou entendimentos que tu precisa adquirir, ok? Mas não existe uma única lista que tu vai ler e, nossa, fechou, estou aqui 100% com tudo que eu tenho que ler na vida. Não, não existe, sinto muito. Seria bom, né? Ó, tem 10 livros aqui que se tu ler tá feito. Não, infelizmente não é assim que funciona. Segundo ponto, gente, não te desespera. Ah, o professor falou do Pontes de Miranda, e o Pontes de Miranda tem um compêndio de 50 livros, e se eu não ler, não vou ser um bom juiz. Não, não existe. Os professores gostam de colocar uma banca, gostam de assustar um pouco, muitas vezes que eu odeio, nunca gostei desse tipo de comportamento. Mas tu pode também ir pensando. Então, meu terceiro ponto. Segundo é, não se desespere, mas o terceiro é, também não ignore. Tu não precisa ignorar, fingir que não existem os livros. Nossa, a professora falou que eu não vou usar. Calma, tudo isso te ajuda a se entender melhor no direito. A se entender, eu falo, porque tu começa, sabe, a entender situações. O teu pensamento, ele vai captando. E com o passar do tempo na faculdade, a gente vai tendo maior facilidade de entender as coisas, porque a gente vai construindo o nosso conhecimento. Então, são tijolinhos que a gente vai colocando. E vários destes clássicos vão te fazer ter algumas compreensões que tu não teria. Na faculdade é provável que tu receba o resumo, então tal autor pensa assim, mas se tu tiver a oportunidade de acessar o autor, o livro físico, a fonte, como a gente chama, excelente, melhor, porque assim tu tá lendo o que o cara falou, não o que o teu professor falou. Aliás, gente, isso é essencial. Até hoje, por exemplo, Kelsen, as pessoas repassam informações dizendo que ele falou quando ele não falou. Alguém leu, entendeu errado, compartilhou errado, e como ninguém leu para conferir, seguiram compartilhando o negócio errado. Então, cuidado. Vá na fonte, se possível, ou pelo menos pesquise um pouco mais antes de sair por aí falando fulano falou tal coisa, ciclano, a ideia de tal, porque talvez você esteja pegando aí alguém que entendeu errado e tá compartilhando coisas que não fazem sentido. Ah, prof, eu queria muito ler e entender Platão, Maquiavel, Rousseau, que são leituras que podem ser difíceis para quem não está acostumado com aquela linguagem, né?
Então, meu querido, eu te incentivo a ir atrás e lendo devagarinho, mas eu quero te dar uma dica para fazer isso com mais facilidade. Se tu quer entender melhor um autor, tu pode buscar resenhas que explicam o livro, as ideias, tu pode buscar artigos científicos que abordem aquele tema. Prof, mas duas coisas. A senhora não falou que a gente tem que ir direto na fonte e não ver o que os outros falam? Sim. Mas se tu leu, entendeu o que um terceiro falou sobre o autor e tu buscar a fonte, tu vai perceber se ele falou certo ou não. E segundo, gente, nesse ponto ainda, normalmente resenhas e artigos científicos passam por avaliações de outros professores para serem publicados. Então tu vai buscar algum lugar confiável e aí tu tem mais garantia de que aquilo tá certo, ok? E aquele outro ponto que eu ia falar, primeiro, pode confiar em algumas pessoas, até porque tu vai conferir o que aquela pessoa falou. E segundo, prof, isso já ouvi falar, isso não é um spoiler? Se eu ler antes o que o cara vai falar no livro, eu não tô, sabe, estragando a surpresa. E aí, meu querido, assim, quando é um filme, né, quando é um livro de literatura, tudo bem, a gente tem spoiler, é chato, poxa, fiquei sabendo de algo antes de acontecer, estragou minha surpresa. Agora, livro de direito não tem spoiler, tá? Todo mundo aí já sabe o que o cara falou, né? Já sabe o que o autor falou. Então não fica aí te prendendo, eu não vou, eu posso sozinho entender. Se tu quiser fazer, tudo bem, mas eu tô te dando uma dica, um conselho que facilita muito. Estude o autor, estude as suas ideias antes e depois tu parte pro livro verdadeiro, porque vai facilitar bastante, certo? É o melhor conselho que eu posso te dar. Já vi muita gente falar assim, nossa, isso aí é burlar o sistema. Burlar que sistema, querida? Tu não tá querendo aprender? Quanto mais tu entender e com mais facilidade, melhor. Não acha? Eu acho, pelo menos. Prof, tenho medo de começar por um livro assim muito difícil. O que eu posso fazer? Tu pode começar por livros mais curtinhos, livros que são mais fáceis de entender. Tem livros de ficção, como eu falei, o Kafka, por exemplo, Crime e Castigo. Mas esse é um livro clássico de direito. Não é clássico, de certa forma pode ser, mas ele não vai trabalhar com o direito em si, é uma história que vai te fazer pensar sobre pontos que refletem no direito. Aí que tá um ponto importante, né? Tem gente que lê livros que são considerados importantes, mas nem sempre são clássicos no direito mesmo, ou são clássicos literários, não são clássicos do direito. O que é um clássico no direito? Gente, não existe essa definição, entende? O Miguel Reale é um clássico no direito. É, mas não existe uma definição. Então, tem gente que lê livros de clássicos literários e vem me falar, nossa, eu li os clássicos. Que clássicos que tu leu? Clássicos da filosofia? Clássicos da ciência política? Porque são mundos totalmente diferentes, ao mesmo tempo estão ali entrelaçados. Então, cuidado, tá? Mas tu pode começar com livros mais simples, o caso dos Exploradores de Caverna, exemplo, né, que foi aquele livro que eu já citei. Livros que explicam conceitos básicos, aquele livro Justiça do Michael Sandels, que é meio comprido, ele é um pouco filosófico, mas ele traz conceitos legais no sentido de interessantes. O próprio Miguel Reale, que tem livros bem curtinhos. Eles têm livros curtinhos que também explicam conceitos, como o próprio Carnelucci. E tem vários desses livros que eu já analisei no nosso canal do Telegram. Se tu não está lá, entra. Mas veja, busque livros que tu veja que tu vai ter condições de terminar. Se tá muito difícil, busca entender. Se não vai dar mesmo, pausa ele e procura outro. Mas não se deixe desanimar. Uma hora tu vai conseguir ler os mais difíceis também. O negócio é seguir tentando. E esse é o último ponto que eu tenho para te dizer. Não desista. Tá difícil, não consigo. Vai um pouquinho por dia. Se tu percebeu que aquele livro ali naquele momento realmente não vai dar porque é muito complexo, respira e procura outro. Eu vou ler livros mais curtos, mais objetivos, numa linguagem mais atual que existe. Então, faça isso. Mas siga na busca, até te acostumar. Essa também é uma questão da gente estar acostumado, entende? Hoje, anos depois, eu leio com muito mais facilidade, mas o que eu fazia lá no meu primeiro semestre era diferente, eu tinha muita dificuldade, não entendia mesmo. Então, é uma questão de costume, tudo com a prática fica mais fácil. Se tu tem vontade de ler os clássicos, né, mais uma vez, entre aspas, se tem livros que te interessam, eu ouvi falar de tal livro, o professor falou de tal autor, vai atrás, mas siga, busca, persista. Se tu não conseguir a primeira vez e já desistir, sabe, nunca vai evoluir, vai ser sempre aquela pessoa que não consegue.
Uma hora tu vai conseguir, mas persista, siga em frente que vai dar certo. A gente tem aqui vídeos sobre como ler textos de direito, como entender os textos, e aqui tu deve buscar esse vídeo que eu vou colocar em alguns pontos, porque vai te ajudar nessa questão das leituras mais clássicas, ok? É importante, mais uma vez, que tu saiba que não existe uma única lista, mas que existem livros que são recomendados e que, se tu puder, é bem interessante que tu vá atrás. Mas nada que precise ser feito antes da faculdade começar, nada que tu tenha que saber já desde o início, e com o tempo tu vai construir este conhecimento. Está bem, meus queridos? Espero ter sido luz para ti neste caminho que a gente tem tanta dúvida. Espero ter te ajudado a entender melhor um pouco sobre esse tema. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu fico muito feliz em responder. Curta esse vídeo, compartilhe com os teus amigos e se inscreva neste canal que tanto tenta te ajudar sempre. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Um beijo e até mais.